Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa live de terça-feira, de catequista para catequista. Hoje vamos continuar o nosso bate-papo sobre a IVC, essa iniciativa da Catequese e Desenvolvimento Humano e do Pensar Catequese. Nós estamos aí já na nossa terceira live deste tema. Se você ainda não conseguiu ver as lives anteriores, corre lá no nosso canal. Nós temos um canal no Telegram que todas as lives estão lá. Então, sejam muito bem-vindos para participar conosco. Daqui a pouquinho chega o Gessiandro, nosso convidado também estará aqui conosco e daremos início então à nossa live. Vá colocando de onde você é, de onde você está falando, converse conosco. Também não se esqueça de compartilhar. Sabe esse aviãozinho que você tem aqui embaixo, essa setinha? Mande para todos os catequistas. Vamos trazer bastante gente para essa nossa live de hoje. Pode ser? Combinado? Conto contigo. Gessiandro chegou. Deixa eu chamá-lo. Feito. Boa noite, meu irmão. Paz e bem, tudo bem contigo? Boa noite, paz e bem, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Feliz aniversário. Muito obrigado. Valeu. Estamos aí. Muito bolo, muito presente. Opa, tem que comemorar. Ah, com certeza. Gostoso. Boa noite a todo mundo que está chegando, a Elaine, José, a Wanda, a Gabriela, sejam todos bem-vindos, Miguel, A Rose, que acabou de entrar também. que maravilha, quanta gente boa chegando. Feira de Santana, Bahia. Ô, Bahia querida. José, boa noite. Alexandra, boa noite. Paz e bem, seja bem-vinda. Caxias do Sul, aí Caxias, que legal. Olha aí, minha sogra e minha cunhada estão passeando aí por Gramados, aí, estão em Gramados, estão passeando, pertinho aí, estão no Rio Grande do Sul. Goiás, Alexandra de Goiás. Ivando, boa noite. Caríssimo, paz e bem. Alex Souza, boa noite, paz e bem, seja bem-vindo. Kelly, caríssima, boa noite. Ivanda, Rio Grande do Norte. Opa, Que legal, Rio Grande do Norte. Ó, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte já, viu hein? só? Estamos, estamos em todos os pontos aí. Muito bem. Roberto, boa noite. Gabriela, seja bem-vinda. Já vai clicando no aviãozinho, enviando para mais pessoas essa live. Hoje nós vamos encerrar o ciclo, né, sobre iniciação à vida cristã, né, o itinerário catequético desenvolvido para a Arquidiocese de São Luís do Maranhão. Sandra, boa noite, paz e bem. Deia, paz e bem, seja bem-vinda. Elaine, seja bem-vinda. A Elaine assiste a live aqui, depois ela assiste lá no YouTube também. É, a Elaine é muito participativa no É, Instagram, no YouTube, gosta da formação, trabalha muito para catequese, isso é muito legal. que maravilha. Ângela Maria, boa noite, paz e bem. Rosário, boa noite, paz e bem, bem-vinda. Márcia Guimarães, seja bem-vinda. Já vamos convidando mais pessoas para essa live. Gosto de fazer as anotações, tá certíssimo. Até eu assisto também. Aí as partes que eu falo eu passo para não me ouvir.
Olha, mas você sabe que esse ciclo de formações agora da IVC, eu vou maratonar ele. Eu vou esperar concluir hoje e eu vou fazer uma. Até prometo para vocês aqui. Vou fazer um pequeno material e umas impressões, um vídeo falando sobre essa série, porque é riquíssimo, é riquíssimo. Eu sabe quando sente que, nossa, preciso ouvir de novo para captar mais algumas coisas, para completar o pensamento. E hoje vai ser complementar, hoje vai ser algo que é aquilo que falta, né? E o Uhum. convidado nosso fala fácil, fala tranquilo, é gostoso de ouvir, então vai ser bom demais. Tem até uns livros, Rodrigo, eu não sei se você tem, inclusive, o Padre Erickson, ano passado, foi ano passado, ele perguntou quais os livros eu lia sobre iniciação à vida cristã, catecumenato, e aí eu indiquei uns livros para ele. Eu acho que até ele usa na pós-graduação. Vou só pegar aqui e aí eu mostro para você e para o pessoal que está acompanhando. Legal, ótimo. Valéria, seja bem-vinda. Deni Marques, ó, mesmo sobrenome Marques, hein? Um parente. A Lu Melo chegando. Sejam todos bem-vindos. Estão vindo aqui conosco. Adriana Soares, Fernanda. Vai enviando já para mais catequistas. Este é um tema bastante importante da IVC que nós vamos trabalhar hoje. Rafael, Angélica, quanta gente boa chegando. Que bacana. Ó, separei aqui. Eu comprei esse de São Cirilo, de Jerusalém, catequese pré-batismais. Dá para ver? Eu vou tirar foto e Dá, colocar no nosso canal também. Porque o legal. que acontece? A gente quer aprender sobre iniciação à vida cristã a partir desses documentos atuais. Só que os documentos atuais, eles fazem as menções sobre a catequese com inspiração catecumenal, mas a gente fica perguntando como que era o catecumenato da igreja primitiva. Então eu comprei toda a coletânea para saber como que era na igreja primitiva, para entender a iniciação à vida cristã hoje. Aí eu comprei Ah, esse também de Santo Ambrósio, os sacramentos e os ministérios. Aqui, ó. olha só. Aí eu comprei mais outro, esse daqui tu conhece, que é a Didaqué, Instruções dos Doze Apóstolos, Catecismo dos Sim. Primeiros Cristãos. Aham. E aí comprei também a Tradição Apostólica de Hipólito de Roma. Ó, isso aqui. Aí eu fiquei comprando, até comprei repetido, ó, esse daqui. Esse Instruções dos Catecúmenos também. Esse daqui é legal, de Santo Agostinho. Lembra que o Padre Erickson tinha falado que Santo Agostinho ele fez o catecumenato, né? Então foi por meio do Sim. catecumenato e tal que ele se converteu, etc. e tal. Aí tem esse também catequeses mistagógicas, esse daqui, São Cirilo. Então assim, comprei toda a coletânea para saber como que era a catequese das primeiras comunidades cristãs, para a gente ir às fontes, né, para entender o que realmente eram as fontes, para trazer um pouco o conteúdo hoje, né, para o hoje, né, como que a gente pensa a iniciação à vida cristã hoje, por que é a inspiração, catequese de iniciação à vida cristã com inspiração catecumenal, e aí eu fui lá nas fontes do catecumenato. De todos esses que eu mostrei, só esse daqui, catequese pré-batismais, que é um pouco mais grosso, né? Tem o que? Aham. Páginas? Ele tem 454 páginas. Mas os outros são fininhos. Aí é interessante conhecer eles e conhecer os de iniciação à vida cristã, os atuais, né? Eu vou tirar foto depois e coloco lá no nosso canal do Telegram. Eu já vou fazer isso agora para não Maravilha. esquecer. Ótimo. A Neuza está perguntando se esta live está pelo YouTube também. Não, ela sobe para o YouTube depois que nós terminamos. Amanhã nós colocamos ela no YouTube, no canal do Catequese de Desenvolvimento Humano e no Pensar Catequese também. Ainda estamos aí com alguns pensamentos, né, Gessiano, de mudar um Nós pouco a estamos aí. estrutura, mas por enquanto não conseguimos ainda passar também no YouTube simultaneamente. Mas amanhã está lá, tá bom? Minha amiga Patrícia Labruna chegou. Maria da Penha, Fernanda,
A Catequese com... Fernanda, a Fernanda que sempre está com a gente, chegou agora, foi? Não é a Nanda, não. Ah, tá, porque se tivesse sido ela, ela já estava tirando o print da tela para comprar os livros. Eu já estou tirando as fotos aqui. Assim eu não me esqueço. E aí, o pessoal lá no canal tá tudo, todos os materiais que a gente tem falado. Facilitar a vida de vocês. O pessoal que vai chegando já vai convidando mais catequistas para participar conosco, né? Dessa live. Para você entender um pouco mais o que é o processo de iniciação à vida cristã. Eu até A fiz, Fernanda, Fernanda, a Fernanda que entrou está te dizendo que é a Fernanda de Limeira, que te acompanha às sextas-feiras. ah, Fernanda, sim, me recordo. A de Limeira. Eu estive em Limeira no mês passado. E pertinho. É, trouxe duas, me desfiz de mais duas. Pois é, tanta coisa, né? Eu tô num emaranhado aqui que, se eu te contar como que tá, depois, essa eu te mando no particular, não vou mostrar para todo mundo, não. Como que tá a minha cozinha agora de livros. Eu tenho a cozinha americana, eu tomei parte do Meu Deus. balcãozinho e coloquei os livros da faculdade. Ah, tá demais, tem tanta coisa, preciso organizar eles, catalogar. E eu tô Não, pensando, eu e a Fernanda, a gente fica estudando como que a gente vai colocar, se vai colocar mais um armário, onde vai fazer, fica aquele pensamento. o único lugar, o único espaço que eu tenho aqui é onde eu tô, porque de resto eu tô com 3 caixas de livros aqui grande na minha frente, aqui em cima. Ai, Deus. Eu tô até vendo quando eu me mudar para São Paulo, né? Eu pretendo voltar para São Paulo no próximo ano. Então já imaginando para levar essas coisas. Nossa. E aí Zé Maria não chegou ainda, né? ainda não. Eu naquele dia que eu estava na Expo Católica, eu comprei alguns livros da minha biblioteca católica e eu acabei esquecendo no hotel onde eu estava. Os livros chegaram hoje. Vou até pegar aqui e te mostrar. Nossa. Quando você está pegando aí, eu estou mostrando aqui o pessoal que chegou da minha biblioteca católica. As cartas do Padre Pio deste Esse até mês. sem derrubar nada. Eu fui comprar, eu falei, vou comprar o de São José. Aí eu fiquei, mas eu vou comprar o de São José. São Padre Pio, eu acho que não chegou ainda. Ou já chegou? Não sei, tem tanta. Ah, eu acho que o meu já chegou sim. Aí eu fui comprar o de São José, ia comprar o de São José, eu falei, eu preciso comprar também o de Nossa Senhora, né? É injustiça comprar de São José e não comprar de Nossa Senhora. Aí eu comprei o de São José, que eu não tinha ainda. Uhum. Ah, tá aqui o meu cantinho também. Aí comprei o de Nossa Senhora, que eu não tinha ainda. E eu falei, eu preciso conhecer um pouco mais o padroeiro dos catequistas, né? São José de Anchieta. Aí comprei São José de Anchieta também. Zé Maria chegou. Ah, chegou. Agora eu comprei fora da assinatura, assim, um a mais esse mês, o Tratado A Verdadeira Devoção. Que minha Aí, filha quer fazer a caminhada para consagração agora. Na verdade, ela vai fazer 12 de outubro. E aí eu já acabei comprando da minha biblioteca católica por conta da edição, por ser bonita e prática, né? Aí ela tá nessa caminhada, ela e uma amiga. Vamos consagrar agora 12 de outubro. Então, tá lá. Hoje ela veio contar para mim que já leu o primeiro capítulo do livro inteiro. o meu que chegou, de São Padre Pio não chegou ainda. Chegou das Cruzadas.
Tá na embalagem ainda. E aí Uhum. chegou também o de São José de Anchieta que eu tinha comprado, que é esse daqui. Olha, esse eu não tenho, esse eu quero comprar. Esse eu Estou esperando a comprei, Black tava na Friday promoção. deles agora. Mas olha o tanto. Já tá cheio ali, mais de 12. Eu estou esperando a Black Friday que eu quero comprar o José de Anchieta, as Moradas de Santa Teresa, que eu não tenho também, o Castelo Interior lá, né? E agora eu esqueci qual que eu coloquei na minha listinha lá, tem mais um. Acho que é esse daí que você comprou, as Glórias de Maria. Hum, Esse mesmo. os outros eu deixei anotado para eu comprar outro, em outro momento. Então, José já tá por aí, José Maria chegou já, que eu vi por aí, né? Já eu vi, deixa eu chamar. Então vamos já dar início. O pessoal que está chegando aí já se prepara. Agora nós vamos começar. Opa, boa noite. Boa noite, Boa Carinho. noite. Paz e bem, seja bem-vindo. Estamos tranquilos, tudo tranquilo, graças a Deus. Que bom, seja muito bem-vindo. Vamos rezar? Vamos lá, mais Vamos, uma vamos vez. começar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que pelo batismo nos tornamos cristãos e por meio dele nascemos para a Igreja, nossa mãe. Somos famílias de Deus, reunidos aqui em nosso quadro de catequista para catequista, para aprendermos como catequistas a serviço da iniciação à vida cristã e a sermos mais servidores uns dos outros. Com o coração que o Senhor ensinou, com a oração que o Senhor ensinou aos seus discípulos, digamos, cheios de confiança: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rezemos também pedindo a intercessão de nossa Mãe Maria Santíssima e confiando a ela nossas preces e nossa vocação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então seja muito bem-vindo, José Maria, já em casa. Vamos nos apresentar de novo ou não precisa? Precisa, né? Porque sempre tem gente nova aqui participando com a gente, então vamos nos apresentar de novo. Começando pelo nosso convidado, que já é de casa. Eu sou o José Maria, conhecido popularmente como Zé Maria, da Arquidiocese de São Luís, no trabalho aí diretamente com a catequese. Então, estamos aí neste final de semana, com o Dia do Catequista, e já o meu abraço a todos os catequistas, meus parabéns a todos que assumem esse ministério. Nós estamos aí fazendo uma festa de 29 anos dedicado a esse ministério da catequese. Que maravilha. Eu sou o Rodrigo Marques, Seja da muito Catequese bem-vindo. BH, e estamos aqui nesse apostolado na internet, trabalhando a evangelização também através dos meios de comunicação. No último final de semana, tive a graça de começar minha nova turma de catequese com jovens, visando a maioria deles o sacramento do Crisma. E aí iniciamos neste final de semana. Estou aí com 12 jovens, preparando para que possam amar e conhecer mais a Jesus Cristo. Muito bem. Eu sou Gessiandro Pessoa, sou daqui do Pensar Catequese, sou natural do Maranhão, mas moro atualmente no Rio de Janeiro.
E assim como o Rodrigo, nós estamos aqui nesse apostolado, né, buscando ajudar os catequistas, né? A nossa preocupação, assim como do José Maria também, dos nossos convidados, é ajudar os catequistas. Nós falamos em ajudar os catequizandos, mas quem ajuda os catequistas, né? Quem acompanha, quem está junto. Então a nossa missão é ajudar os nossos catequistas. Faço faculdade de teologia, eu já estou há 5 anos na teologia e ainda não terminei. Fico mudando de uma faculdade para outra e vou perdendo disciplina e refazendo. Tenho formação em filosofia e tem outras especializações também que me ajudam a servir melhor os nossos catequistas e amar ainda mais essa vocação e essa missão. É isso. Maravilha. Palavra contigo, Zé Maria. Hoje nós vamos continuar, é a última fase da nossa live. Hoje nós vamos falar sobre o itinerário, né? E também as idades e o tempo de duração. O pessoal na primeira live perguntaram, mas qual é a idade? Qual é o tempo de duração? Calma que agora José Maria vai responder como que é esse itinerário, qual o tempo de duração, qual a idade também. Então, deixo a fala aí com o nosso irmão José Maria. Pois é, então mais uma vez a gente partilha dessa experiência que um dos dinamismos da ação evangelizadora está justamente na partilha. Então, na partilha do testemunho, na partilha da troca de experiência, na partilha também das atividades. E aí a gente vem, mais uma vez, nesse terceiro encontro, apresentar, trabalhar e partilhar a experiência da Arquidiocese de São Luís do Maranhão, o nosso itinerário de iniciação à vida cristã, nosso itinerário catequético de iniciação à vida cristã, que é esse instrumento aqui, onde na primeira live a gente trabalhou como foi a construção desse material, qual é o objetivo desse material, a natureza desse itinerário, toda a magia, o dinamismo que teve para chegarmos a esse material. No segundo encontro com a nossa irmã e amiga Wanda, ela trabalhou um pouco sobre a metodologia. Entendeu? Qual é a metodologia? Então, nós temos aí uma metodologia, vamos dizer, particular dentro dessa proposta, que é a metodologia das 2 mesas, como a Wanda explicou. E hoje a gente vem aqui falar um pouquinho sobre a questão dos itinerários por idade. Como é que vai ser os itinerários por idade? Como foi que a Arquidiocese de São Luís, juntamente com sua equipe, pensou, dinamizou, propôs esse trabalho pela questão das idades, do itinerário para as idades. Primeiramente, eu gostaria aqui de ressaltar, caros amigos, sobretudo aos nossos irmãos que estão acompanhando, catequistas, demais pastorais e segmentos, para poder falar do itinerário por idade, nós temos que deixar muito claro aqui, frisar fortemente, talvez vai ser um dos nossos maiores desafios, a diferença de uma catequese de preparação para sacramento, de primeira Eucaristia e Crisma, para uma catequese a partir de um processo. Olha só a palavra que eu estou usando. Uma catequese a partir de um processo para o amadurecimento da fé dos nossos irmãos e irmãs, para uma preparação de discípulos missionários a uma igreja em saída que tanto o Papa Francisco vem rezando, vem almejando uma igreja em saída. Então, primeiramente, nós só vamos compreender, entender, de fato, o porquê desse tempo, o que, de fato, a gente quer com todo esse processo, se a gente ficar claro para nós aqui hoje que a catequese de preparação para a primeira Eucaristia, em onde muitos lugares é uma catequese de 1 ano, onde o objetivo, a natureza, é o sacramento da Eucaristia para crianças, adultos e jovens. Ou a catequese de Crisma, que é 1 ano e meio, que a finalidade é o sacramento. E depois que o bispo dá sua bênção final, acabou essa catequese, o itinerário não. Entendeu?
a catequese de iniciação à vida cristã, a partir de um itinerário de 4 tempos, no qual nós chamamos aqui na Arquidiocese de São Luís o tempo do anúncio, o tempo do discipulado, o tempo do celebrar e o tempo do testemunho. Então, 4 tempos é um processo, não é uma preparação. É um processo onde o objetivo é a maturidade cristã, o amadurecimento da fé. Não é sacramento. A catequese de iniciação à vida cristã não tem como objetivo sacramento. O sacramento faz parte do processo, pois somos uma igreja sacramental, onde a gente faz a experiência com Jesus Cristo através dos nossos sacramentos da igreja. Mas a catequese de iniciação à vida cristã tem que ficar muito claro isso aqui, muito entendido. Catequese de preparação de sacramento tem uma metodologia, tem ali, vamos dizer, o seu método próprio. Enquanto a catequese de iniciação à vida cristã é um processo de amadurecimento da fé dentro de 4 tempos. Se a gente entender isso aqui, saber diferenciar a catequese de preparação para sacramento de uma catequese de iniciação à vida cristã, a gente vai entender, entendeu? Esse itinerário por idade, o porquê desses momentos e a duração desses momentos. Mais uma vez, reforço para a gente poder apresentar os nossos itinerários por idade. Só vamos entender, compreender, se a gente souber diferenciar, ter muita clareza que catequese de preparação para sacramento é uma coisa, e a catequese de iniciação à vida cristã é um processo de 4 etapas. Se isso ficar claro, ficar compreendido para a comunidade, e, sobretudo, para os pais dos catequizandos de criança, para os pais dos catequizandos de adolescentes e jovens, aí sim a gente vai conseguir vivenciar e desfrutar fortemente este processo nesses 4 tempos, se isso aqui ficar claro. Porque uma coisa que nós temos que entender é que o Brasil só conhece um modelo de catequese em seus 522 anos, catequese de preparação para sacramento. Então, 522 anos no Brasil, de igreja no Brasil, a gente só conhece catequese para sacramento. E a gente vem agora com uma proposta de uma catequese que não visa o sacramento, mas visa o amadurecimento da fé, que visa preparar pessoas para o discipulado missionário. Assim, nós temos aqui os nossos itinerários por idade. Nós temos a catequese infantil, entendeu? Vamos dizer assim, um dos públicos fortes da catequese é as crianças ainda. Entendeu? O grupo muito forte que nós temos na catequese é as crianças. Então, nós temos aqui o itinerário da catequese infantil para crianças de 6 a 9 anos. Então, este público infantil de crianças de 6 a 9 anos, a nossa proposta de catequese aqui é uma catequese lúdica, é uma catequese criativa, é uma catequese dinamizada, aonde a gente pode fazer aqui uma experiência com essas crianças de apresentar a pessoa de Jesus Cristo e essas crianças se sentirem encantadas, conquistadas pela pessoa de Jesus Cristo e a igreja, apresentar também a igreja. Então, a nossa proposta aqui para este grupo de crianças de 6 a 9 anos é uma catequese lúdica. É uma catequese onde o catequista, com muita criatividade, nós damos todo um roteiro, damos as temáticas, sugestões de como desenvolver essa catequese lúdica. Então, a proposta aqui é uma catequese de conquista, de interação e simpatia, sedução
dessas crianças pela pessoa de Jesus Cristo e pela nossa igreja. Então, conquistar as crianças, fazer as crianças, ao pouco, se sentir seduzidas, encantadas e apaixonadas pela pessoa de Jesus Cristo. Um dos grandes, vamos dizer, fragilidades que nós temos no mundo infantil é que a gente, muitas das vezes, só apresenta, mas a gente não cultiva. Não há um acompanhamento de amadurecimento dessa simpatia. Então, de repente, a gente apresentou a pessoa de Jesus Cristo para essas crianças. Elas simpatizaram, mas não há um acompanhamento. E essa catequese lúdica é esse acompanhamento, aonde nós vamos fortalecer essa relação, esse sentimento entre Jesus Cristo e as crianças e a igreja nessa faixa etária aí da primeira infância, que é de 6 a 9 anos. Aí nós temos aqui o nosso itinerário para crianças e adolescentes, ou seja, é um itinerário para o grupo de 10 a 14 anos. Entendeu? Esse itinerário ele tem um período aqui de 4 anos e meio. E ele foi distribuído nos 4 tempos. Então, é um itinerário de criança e pré-adolescente de 10 a 14 anos, onde a durabilidade desse processo é de 4 anos e meio, dividido aí nos 4 tempos, onde o tempo do anúncio teria aqui 6 meses com a animação do introdutor junto às famílias. Então, esse encontro aqui dos introdutores às famílias teria ali um período de 6 meses, que pode ser encontros de 15 em 15 dias, aonde a proposta aqui maior é fazer com que a criança, o pré-adolescente, o adolescente, junto com sua família, faça esse querigma, entendeu? Ele faça essa experiência com a pessoa de Jesus Cristo. Ele, de fato, faça aí este encontro com Jesus Cristo. Em seguida, nós temos aí o tempo do discipulado. Então, o tempo do discipulado aqui, ele tem um período de 10 meses, com a animação do catequista. Aqui já é o catequista e os encontros vão ser na comunidade. Numa das salas da comunidade, vai ter aí este encontro com esses adolescentes e essas crianças de 10 anos, nesse período aí de 10 meses. O terceiro tempo, que é o tempo do celebrar, que está aqui, vamos dizer, a nossa dinâmica de catequizar, orientar e instruir essas crianças e esses adolescentes. O tempo do celebrar, nós dividimos aqui em 3 anos. Um ano para cada sacramento. Nós temos o primeiro ano, o ano do batismo e da reconciliação, aonde vai acontecer aqui um trabalho aonde nós vamos fazer com que as crianças e os adolescentes saibam, primeiramente, qual é a natureza do batismo, qual é a missão do batizado, qual é aqui as linhas de ações do batizado. Nós vamos falar da confissão, da reconciliação, esse sacramento que muitas das vezes hoje foi esquecido pelas crianças e pelos jovens, que não sabem aí a natureza deste sacramento da reconciliação. No segundo ano, nós teremos o ano da Eucaristia, aonde a gente vai aqui trabalhar fortemente, que é um dos grandes desafios que nós temos hoje em nossa igreja, na era digital, fazer com que as pessoas entendam de fato o que é este sacramento da Eucaristia. Então, que a Eucaristia ela não é apenas aquele rito da celebração em que o padre faz lá a oração eucarística e transforma o pão no corpo de Jesus Cristo. Então, nós temos que, de fato, fazer com que as pessoas saibam, de fato, qual é a natureza deste sacramento
e o compromisso de quem comunga deste sacramento. Qual é o compromisso daquele que vai lá, comunga do corpo e do sangue de Jesus Cristo, e ao retornar para a sua casa, ao retornar para o seu trabalho, ao retornar para a sociedade, ao retornar para a comunidade em qual nós vivemos, que compromisso é que temos de quem comungou? Então, para muitas pessoas, o rito da Eucaristia é apenas ali na missa. Depois da sua oração pessoal ou da oração comunitária, pós-Eucaristia, acabou. Então, nós vamos tentar trabalhar essa catequese de instrução, orientação, de fato, o que é este sacramento e qual o compromisso, o testemunho de quem faz quem comunga deste sacramento. E no final desse período do segundo ano, teremos a celebração da Eucaristia. O terceiro ano, nós vamos falar sobre o Crisma. O terceiro ano é o ano do Crisma, aonde a gente vem falar sobre este sacramento que é pouco entendido, sobretudo por nossas lideranças. Poucas pessoas entendem, de fato, qual é a importância desse sacramento chamado sacramento da maturidade da fé. Então, são poucas pessoas que entendem. Muitas das vezes, este sacramento ele é celebrado, assumido pelo gesto de cultura e de tradição. E aqui nós vamos tentar trabalhar fortemente a natureza deste sacramento e qual o compromisso de quem recebe esse sacramento e celebra esse sacramento. E no final do terceiro ano, teremos aí a questão da celebração deste sacramento. O nosso quarto tempo, depois do sacramento, lá depois da bênção do bispo, o bispo deu a bênção final, não terminou a nossa catequese. A gente vai para o quarto tempo. No outro final de semana, a gente volta a se encontrar e nós vamos para o quarto tempo, que é o tempo do testemunho, aonde nós vamos fazer aqui um trabalho de experiência com a comunidade, apresentar a comunidade. É um trabalho de 2 meses, onde nós vamos estar visitando os nossos grupos, visitando o conselho, visitando as casas religiosas, conversando com o pároco. Então, vai ser um trabalho aqui de experiência, de vivência comunitária e vivência pastoral e missionária nesses 2 meses. E aí nós temos um rito de envio, aonde nós encerramos esse processo de catequese. Então, nesse itinerário aqui de criança, de 10 a 14 anos, teria este processo de 4 anos e meio. Nesses 4 tempos. Tempo do anúncio, que é com o introdutor, a visita às famílias, o tempo do discipulado, os encontros de catequese, e aí vem o tempo do celebrar, dividido em 3 anos. Ano do batismo, com a reconciliação, no final desse ano, tem a primeira confissão e a primeira Eucaristia, o ano da Eucaristia, o ano do Crisma, e fecha com o tempo do testemunho, essa experiência com a comunidade. O outro itinerário que nós temos aqui, o nosso terceiro itinerário por idade, é o itinerário de adolescentes e jovens. É para o grupo de 15 a 17 anos. É um itinerário de 2 anos e meio. Então, vai ser um itinerário de 2 anos e meio, distribuído nos 4 tempos, aonde vamos ter aí o tempo do anúncio, 4 meses, que aí é com a pessoa do introdutor, durante esses 4 meses, que vai à casa destes jovens fazer aí esse anúncio querigmático. Depois nós temos aí a questão da catequese, que vai ser o tempo do discipulado, que é 1 ano. Entendeu? Que vai ser aí a questão do tempo do discipulado. Então, 1 ano. Aí temos o tempo do celebrar,
que também vai ser um ano com a dinâmica de aprofundamento e compreensão da natureza dos ritos, dos sacramentos, o porquê deste sacramento, qual é vamos dizer assim, a natureza deste sacramento, e temos aí o tempo do celebrar, do testemunho, quer dizer, por 4 meses. Então, temos aí uma catequese, uma duração de 2 anos e meio, nesse terceiro itinerário com um grupo de jovens de 15 a 17 anos. O nosso quarto itinerário é para os adultos. Então, a partir de 18 anos para cima, então 18 anos aos seus 80 anos, 90 anos, entra nesse itinerário aqui de adulto, que tem o tempo de 1 ano e meio. Então, vai ser aí a duração de 1 ano e meio, dividido também nos 4 tempos. Tempo do anúncio, que é a questão aqui dos introdutores, 4 meses. O tempo do discipulado, com o catequista, 8 meses. O tempo do celebrar, 3 meses. E o tempo do testemunho, 3 meses. Então, para os jovens, a partir de 18 anos, ficaria aqui esse itinerário de 1 ano e meio. E a gente traz aqui uma novidade, que é o itinerário específico para agentes de pastoral. Um itinerário para quem participa de grupo, movimento, segmento, ministério, aquela liderança da nossa comunidade, aquelas pessoas que estão dentro de um grupo, de uma pastoral, nós temos um itinerário para eles também. Mesmo que já tenham o sacramento da iniciação à vida cristã, nós temos um itinerário voltado para este agente de pastoral e missionário, porque vale ressaltar mais uma vez, a catequese de iniciação à vida cristã não é preparação para sacramento, e sim para a maturidade da fé. Então, estes agentes de pastoral precisam desse processo de amadurecimento da fé. Muitas de nossas lideranças precisam dessa catequese de formação, de orientação e instrução. E o itinerário catequético da Arquidiocese de São Luís do Maranhão traz um itinerário específico para os agentes de pastoral, aonde o tempo, a duração é de 1 ano. Então, seria 1 ano dividido aí dentro dos 4 tempos. Entendeu? Nós teremos também o rito, teremos aqui o tempo do anúncio, o tempo do discipulado, o tempo do celebrar e o tempo do testemunho. Tempo do anúncio, 2 meses, do discipulado, 6 meses, do celebrar, 3 meses e o tempo do testemunho, 1 mês. Então, este aqui é uma das grandes novidades que a gente traz no itinerário catequético de iniciação à vida cristã, um itinerário específico para agentes. Então, só recapitulando rapidamente como seria esse nosso processo. Nós temos aqui um itinerário para a catequese infantil. Então, a catequese, as crianças de 6 a 9 anos, aonde aqui é uma catequese lúdica, criativa, aonde o objetivo principal aqui é essa conquista, essa sedução, essa interação das crianças juntamente com a pessoa de Jesus Cristo e a igreja. Aí nós temos o itinerário catequético para crianças de 10 a 14 anos, no período de 4 anos e meio, dividido em 4 tempos. Tempo do anúncio, tempo do discipulado, o tempo do celebrar, onde nós dividimos em 3 anos, ano do batismo e reconciliação, ou confissão, o ano da Eucaristia e o ano do Crisma. E temos aí o tempo do testemunho. Aí a gente tem o itinerário de jovens, 15 a 17 anos, então itinerário de 2 anos e meio para este grupo, novamente com os 4 tempos. Tempo do anúncio, tempo do discipulado,
tempo do celebrar e o tempo do testemunho. Temos aí o itinerário para adultos. A partir de 18 anos até os seus 120 anos, vai fazer esse processo aqui de 1 ano e meio, nos 4 tempos. Tempo do anúncio, tempo do discipulado, tempo do celebrar e o tempo do testemunho. E trouxemos aqui a novidade, que é um itinerário específico para os agentes de pastoral. Uma outra coisa que dinamiza muito esse itinerário é a questão das celebrações. Então, nós temos aqui o dinamismo da vivência e da maturidade espiritual. Então, é todo um processo, todo um itinerário enriquecido com várias celebrações. Sobretudo, também temos ritos de entrega, ritos de passagem, momentos de espiritualidade. E o que às vezes nos deixa um pouco triste é porque muitas pessoas nunca ouviram falar de um rito de entrega, de um rito de passagem. Então, tudo isso é novidade. Então, a pessoa vai ter que estudar, vai ter que se aprofundar, porque muitas das vezes o pessoal pensa que celebração consiste na missa ou na celebração da palavra. Mas a nossa igreja é uma igreja de uma liturgia muito rica, onde a gente tem vários tipos de celebração e, sobretudo, rica em ritos. E muitas pessoas não sabem o que é um rito. A beleza de celebrar um rito. E o itinerário catequético da Arquidiocese de São Luís, ele está recheado, está muito bonito, contemplado com vários ritos e muitas celebrações. Assim é o itinerário por idade que nós temos na Arquidiocese de São Luís, aonde boa parte de nossas paróquias já conseguiram entender e querem já começar essa experiência, mas a gente precisa amadurecer um pouquinho, porque não é uma questão só da catequese, é uma questão de toda a comunidade. Então, toda a comunidade tem que entender esse itinerário, a proposta desse itinerário e o objetivo desse itinerário. E para facilitar melhor ainda esse trabalho ao desenvolvimento desse itinerário, a gente fez aqui na Arquidiocese de São Luís uma parceria com 2 pastorais que são fundamentais para este processo, que é a questão da pastoral do batismo e a pastoral da liturgia. Antes da pandemia, nós estávamos muito maduros neste encontro aqui na Arquidiocese de São Luís com os agentes de batismo. Nós estávamos já chegando a um patamar que estava nos encantando ver as atitudes e a reação dos agentes de batismo. Aonde na nossa proposta, a gente propôs também um itinerário para os agentes de pastorais para os encontros de preparação de pais e padrinhos. Aonde esse itinerário foi aceito pelo bispo, estava sendo aceito aos poucos pelos agentes de pastorais, aonde a proposta ficou sendo 2. Primeiro, os agentes de batismo iriam trabalhar só com os pais e padrinhos, com crianças até 5 anos. Nós tínhamos antes preparação de jovens e adultos, com 3 encontros de pais e padrinhos para adultos. Adultos batizar, passava pela pastoral do batismo e fazia o sacramento no outro final de semana. E aí a gente conseguiu, na Arquidiocese de São Luís, a pastoral do batismo ficou em trabalhar os encontros, a reflexão, a instrução apenas com pais e padrinhos de crianças até 5 anos. Aonde o itinerário que a gente sugeriu para os agentes de batismo seria, como são 3 encontros aqui na Arquidiocese de São Luís, a gente propôs 3 encontros na família antes,
fazendo querigma, e 3 encontros na igreja, fazendo aí uma catequese de instrução da liturgia do sacramento. E, se possível, visitas, pelo menos uma vez por ano, então de 3 em 3 meses, a esses pais e padrinhos, para reconquistar para a comunidade, fazer com que eles façam essa experiência da comunidade. E fizemos a parceria com a liturgia. Então, nós temos um itinerário muito litúrgico, muito celebrativo. E aqui a liturgia vai ser de suma importância dentro de todo esse processo celebrativo, aonde muitas celebrações serão dentro da comunidade. Outros ritos podem ser dentro do próprio encontro de catequese. E aí a liturgia, ela vai ser esse forte aliada para estas celebrações, para o dinamismo destas celebrações. Por isso, essa parceria aqui na Arquidiocese de São Luís deu certo no primeiro momento. Antes da pandemia, nós estávamos aqui no forte diálogo de construção de materiais já para essa proposta. Então, meus irmãos, meus amigos, a proposta da Arquidiocese de São Luís, em seu itinerário, nesse material aqui, então, o itinerário por idades seria esse. Então, nós temos aí 4 itinerários por idade. O itinerário para criança de 6 a 9 anos, que é a questão da catequese infantil. O itinerário para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. O itinerário para jovens de 15 a 17 anos. O itinerário para adultos a partir dos 18 anos e o itinerário para os agentes de pastorais. Então, essa aqui é a proposta que a gente traz nesse material aqui, é a proposta que a gente busca de vivenciar de uma maneira muito dinâmica, de uma maneira muito construtiva, este processo de um itinerário de catequese com o objetivo o amadurecimento da fé e não um itinerário para sacramentos. A gente conclui aqui, senão a gente pode esticar a noite toda, mas a gente pode esperar aí as perguntas, os questionamentos. A gente vai fechando por aqui mais uma vez, dizendo, nós temos esse itinerário dentro desses 4 tempos. Então, o itinerário é um processo em 4 tempos. Tempo do anúncio, o tempo do discipulado, o tempo do tempo do celebrar e o tempo do testemunho. Então, esses 4 tempos sendo entendido, compreendido e vivenciado, a gente não vai cansar e nem vai ver o tempo passar, porque o tempo vai passar rapidamente. Isso eu garanto para vocês de experiências que a gente, ali em gotinhas, já está vivendo em nossa Arquidiocese de São Luís. Estamos abertos agora para os questionamentos, as dúvidas, algumas interações, algumas colocações. Fechando com essa expressão, talvez me torne aqui um pouco enjoativo ou cansativo, mas eu vou sempre estar toda a possibilidade de estar dizendo isso. A catequese de iniciação à vida cristã é um processo para o amadurecimento da fé. Com vocês, meus irmãos. Tem perguntas, Rodrigo? Eu não consegui acompanhar. Se que aparecer uma aí, eu estou aqui fazendo um resumo da live, hein? Apareceu algumas perguntas, mas principalmente neste último resumo que o Zé Maria colocou, foram respondidas as perguntas. Eram questões sobre idade, questões... Mas assim que, principalmente no resumo, ela ficou bem clara. Até apaguei a pergunta, que era questão sobre idade. Eu gostaria de fazer eu mesmo uma pergunta, Zé, com relação ao batismo. Como foi a mentalidade da arquidiocese para isso? Quando implantou,
as paróquias todas implantaram juntas ou como que foi? Pergunto isso por quê? Deixa eu fazer o prelúdio da pergunta aqui. Acho que deve acontecer em muitos lugares isso. Eu procuro o cursinho de batismo mais rápido para que possa ser batizado. A paróquia X está em 3 domingos, a paróquia é um dia só, então eu vou naquela ali tentar me inscrever. Como foi esse processo? Como que foi trabalhado isso na arquidiocese? A experiência nossa antes de Dom Belisário passar para a catequese, que foi aí uma proposta do bispo. Nosso bispo Dom Belisário chamou a Comissão Arquidiocesana de Catequese e pediu para a gente ajudar a pastoral do batismo. Então, era exatamente isso. Paróquias onde você chegava antes da missa, sobretudo os nossos santuários que nós temos aqui na Arquidiocese. Então, a missa é 8 horas, mas se você chegar às 7 horas, conversar com a gente de batismo, você batizava após a missa, lá naquele... Então, paróquias que eram 3 encontros, paróquias que já eram 4 encontros, e assim era o processo nosso, como você está testemunhando de vocês aí. Então, no primeiro encontro que nós tivemos com os agentes de batismo, eu garanto para vocês que não foi um diálogo fácil. Foi um diálogo assim bem, mas aos poucos. Então nós começamos a fazer assim. Nós começamos a construir um calendário, aonde a gente passou a se encontrar 3 vezes ao ano. Então nós temos aqui, como a gente colocou, só na Grande Ilha, que é formada por 4 municípios, nós temos 40 e poucas paróquias. Então, com essas 40 e poucas paróquias, a gente começou a nos reunir com 15, 20, depois foi aumentando para 30, até chegarmos ao número aí de 40 paróquias. Então, nesses encontros trimestrais que a gente estava fazendo, a gente foi aos poucos catequizando os agentes de batismo. Então, nós conseguimos catequizar os agentes de batismo e fazer com que eles entendessem, de fato, qual é o ministério deles em estar preparando, sobretudo, pais e padrinhos. Então, a gente deixou muito claro que os agentes de batismo não preparam adolescentes, adultos e jovens para sacramento. Quem prepara é a catequese. Era esta a visão que sempre se teve. Então, quem prepara para sacramento era a catequese. Então, a gente foi catequizando, fomos fazendo laboratórios, oficinas, fomos fazendo seminários. E aí, os agentes de batismo, antes da pandemia, a gente conseguiu motivar muito eles, tanto que em muitas das paróquias que só tinham um encontro para o cursinho, como você diz, tirou e botou 3 encontros, depois dessa experiência que foi vivida. Por exemplo, os santuários, que eram só um encontro, hoje os nossos santuários e a nossa catedral são 3 encontros. A questão aí, fomos trabalhando só pouco, mas foi um pedido do próprio bispo. Dom Belisário chamou a Comissão Arquidiocesana de Catequese e fez esse pedido. Eu apresentei um projeto que a Comissão Arquidiocesana construiu, apresentamos o projeto para o bispo e ele concordou com o projeto e a gente foi colocando aos poucos e fomos catequizando os agentes de batismo. Agora, com essa questão pós-pandemia, nós ainda não conseguimos fazer esses reencontros para ver como é que ficou, porque em muitas paróquias muda o agente de batismo, muda as lideranças, muda as pessoas. Então, a gente ainda não teve esta conversa para saber como é que está aí, se ainda continuamos com os mesmos, se a visão ainda é essa de preparação de pais e padrinhos, sobretudo com visita nas famílias e depois aqueles encontros tradicionais de orientação do sacramento. Mas não foi fácil não, amigo, não foi muito fácil não. Imagina. Eu acho que responde a pergunta que a nossa amiga fez aqui, passou como motivar os agentes, né?
foi a Angélica que fez, como motivar a comunidade para o trabalho de introdutores, né? Acho que passa um pouquinho pelo que você comentou, né, dessas reuniões, das formações, do estar junto, né? Acho que também é um outro grande desafio, né, esta questão dos introdutores, né? Sim, é um grande desafio, por quê? Porque as nossas comunidades, elas estão ainda muito fechadas em um trabalho isolado de pastoral. Eu, por exemplo, eu venho da experiência de um final de semana que eu estive em duas paróquias, e em uma das paróquias, num grande retiro com um grupo de crisma, de crismando, eu falava do dinamismo da ação pastoral na comunidade. E lá eu comentava que a gente precisa amadurecer em nossas comunidades. As pastorais não é comunidade. A pastoral são células da comunidade, aonde estas células da comunidade têm um trabalho específico para a comunidade. Mas comunidade, o que é comunidade? Comunidade é encontros de batizados. Então, quando a gente se encontra como comunidade, a gente vai fortalecer a natureza da comunidade. Qual é a natureza da comunidade? A natureza da comunidade é a animação da fé dos seus batizados, o amadurecimento da fé dos seus batizados. Agora, dentro da igreja no Brasil, eu não tenho experiências de fora do Brasil, os nossos encontros de comunidade só se resume na missa. A gente só se encontra como comunidade na missa. Então, a gente não tem outras experiências de encontro de comunidade. Ah, Zé Maria, mas eu estou todo sábado lá no Terço dos Homens. Sim, mas você não está numa experiência de comunidade. Você está no encontro de célula. Ali é um grupo específico da comunidade, aonde vocês estão desenvolvendo uma atividade da comunidade. Então, esta visão aqui, tanto que a gente tem aquele documento Comunidade de Comunidades, a gente não amadureceu. Por isso, nosso desafio dos introdutores, porque as pastorais, elas estão presas, que elas só podem fazer aquela função. Então, a pastoral X é só para aquela função. Não, a pastoral está a serviço da comunidade. Os grupos, as pastorais, os ministérios estão a serviço da comunidade. Então, se a comunidade chama a pastoral para uma outra ação, para um outro serviço, a pastoral tem que se colocar à disposição. E aí eu fechava dizendo, olha, não existe pastoral sem comunidade, mas existe comunidade sem pastoral. Então, a gente tem que entender, de fato, qual é a natureza da comunidade e o que é ser comunidade. E aí nós vamos entender qual é o serviço, o dinamismo da ação pastoral. Então, nosso maior desafio dos introdutores, porque as pastorais, elas estão muito fechadas. Falou em catequese, é catequista. Não é pastoral X, pastoral B, grupo B. Falou catequese, é catequista. Não é com a gente. E aí a gente tem que trabalhar muito isso, meus irmãos. Temos que fortalecer muito essa reflexão de que todos os grupos da comunidade, todas as pastorais da comunidade, são responsáveis pela catequese, porque a catequese é de responsabilidade da comunidade. E todas as pastorais formam a comunidade, são instrumentos da comunidade, então são responsáveis por essa catequese. Que maravilha. E dentro desse pensamento, Zé Maria, vocês se encontravam com os párocos também para poder passar para eles, ou era mais um encontro com os introdutores, com os catequistas? Como era o processo de implantação? Pois é. Nós tivemos aí um encontro, que a gente conversou com o bispo, e o bispo nos levou na reunião do clero. E lá na reunião do clero, a gente apresentou para todos os padres. Agora é como a gente colocou. Então, dependendo muito da maturidade, da abertura, do conhecimento, teve padres que aceitaram numa boa, dialogaram,
interrogados, já teve outros que ficaram meio assim desconfiados, meio pé atrás, mas isso faz parte do nosso contexto mediante aí a compreensão dessa proposta de catequese. Como eu coloquei no início, 522 anos de igreja no Brasil, o Brasil só conheceu uma experiência de catequese, que é catequese para sacramentos. Então, nós vamos aqui romper uma história de mais de 500 anos. Então, não é fácil. Então, as pessoas que têm, vamos dizer assim, uma certa maturidade para a abertura do novo, é fácil dialogar. Agora, tem aquelas que não são tão fáceis, porque elas são meio desconfiadas com o novo. Não tem essa abertura aí para o novo. Quando encontramos, em algumas paróquias, padres com essa facilidade de diálogo, é muito mais fácil esse processo, aonde o desafio está justamente nas pastorais, na comunidade. Maravilha. Gessiandro, uma interação. E as perguntas Estou só aqui cessaram. olhando. Já todos fizeram as perguntas. A gente sempre orienta quando vai fazer a pergunta, clica nesse ponto de interrogação que facilita, né? Facilita bastante. Mas é muito encantador, né, o processo de iniciação à vida cristã. Quanto mais você mergulha nesse processo, mais você fica encantado pela pessoa de Jesus Cristo e pela igreja. Por isso que ao longo de todas essas 3 lives que nós fizemos, o nosso irmão José Maria sempre deixou bem claro conhecer o processo, né? Conhecer o processo para depois iniciar a catequese diretamente com os catequizandos e demais envolvidos, né, os interlocutores. Porque é dessa forma, conhecendo o processo com profundidade, que nós vamos fazer uma boa iniciação à vida cristã. O trabalho de vocês é belíssimo, né? Visa inserir toda a comunidade cristã, não aquela catequese fragmentada como acontece em muitos lugares ainda do nosso Brasil, onde a criança, onde os pais vão na igreja, recebe o sacramento do matrimônio, né? Contrai o matrimônio, aí depois voltam lá só para receber o sacramento do batismo para o seu filho. Depois retorna 7, 8, 9 anos depois. Então, olha só o espaço aí que a criança não teve contato nenhum com a comunidade, com a vida de fé. Os pais não assumiram a sua missão de primeiros catequistas, igreja doméstica. Então, o itinerário de vocês é belíssimo porque visa todos estes pontos que são importantes nós pensarmos, principalmente uma catequese, uma comunidade como sendo casa da iniciação à vida cristã. Então, para nós começarmos a ver uma catequese dessa forma, que mergulhe no mistério de Cristo, é preciso conhecer primeiro o itinerário, né? Muitos catequistas mandaram mensagem, José Maria, pelo o direct, pedindo os livros da catequese mesmo. Falei, pessoal, vamos com calma, vamos conhecer o processo, né? Eu vou implantar a iniciação à vida cristã com os meus catequizandos. Não, não é assim, né? Vamos conhecer o processo, né? Conversa com o seu pároco, vê com o serviço de animação bíblica catequética da diocese, e aos poucos vai mostrando a beleza da iniciação à vida cristã. Não queira fazer uma iniciação à vida cristã só com o seu grupinho, né? Busque viver com a comunidade. Pois é, exatamente. Só com os catequistas não vai dar certo. Entendeu? Só com os catequistas, só no mundo dos catequistas não dá certo. Até porque, como a gente está colocando, é um processo onde requer outras pessoas, outros colaboradores, sobretudo a comunidade e suas pastorais. Então, não tem como ficar só no mundo da catequese. Agora, mais uma vez, para que possa dar certo, é como você está colocando, a gente tem que entender o porquê. Qual é, de fato, a proposta da igreja? O que a igreja quer com esse novo modelo de catequese? Como eu falei no primeiro encontro que eu estive com vocês, você já sabe responder o porquê a igreja mudou a metodologia da catequese? Se você já tem essa resposta, se a comunidade já tem essa resposta, o porquê a igreja mudou a metodologia da catequese, o porquê a igreja diz que não quer mais uma catequese de preparação para sacramento, e sim quer uma catequese de amadurecimento da fé,
então a comunidade já está preparada para poder implantar este novo modelo de catequese. Primeiro, nós temos que entender qual é a proposta da igreja, qual é o objetivo da igreja, qual é a motivação da igreja. Não podemos esquecer que nós estamos a serviço da igreja. É uma proposta que nós temos que abraçar, que a igreja nos oferece. Estamos a serviço da igreja, para a igreja, com a igreja. Então, não podemos fazer um trabalho isolado. Que é Deni Marques, ela pergunta sobre como agir com crianças especiais, acho que dentro desse processo, né, da IVC, se vocês têm um olhar, como que é esse planejamento para crianças com necessidades especiais, tudo isso dentro da implantação da IVC. Pois é. Aqui a gente tem que ter toda uma, assim, uma particularidade. Então, essa questão da catequese com pessoas especiais, crianças especiais, é toda uma particularidade da comunidade do momento. Primeiro, a comunidade ela tem pessoas ou catequistas preparados para trabalhar com pessoas especiais visuais, auditivas. Então, é toda uma particularidade aonde todo o processo ele pode ser adaptado facilmente. Então, facilmente você pode adaptar o processo para as nossas crianças especiais, para os jovens especiais. Zé Maria, aqui na minha diocese tem as escolas das religiosas. A gente pode adaptar. A gente pode adaptar também para as escolas. Agora, nós temos que saber como é que vai ser essa abertura dessa catequese nas escolas. Então, essa catequese nas escolas estão preparadas para esta abertura? Como é que vai ser a questão dos introdutores, Zé Maria? A escola vai ter professor para ir na casa dos alunos? Não, a gente pode adaptar. Então, como é que as escolas podem fazer esse momento querigmático? De que forma as escolas podem fazer este encontro dos seus alunos com a pessoa de Jesus Cristo? Então, o processo do itinerário catequético da nossa arquidiocese, ele é facilmente adaptado. Agora, vai muito da particularidade, como eu estou colocando. Toda a comunidade tem a sua particularidade. Maravilha. Mais perguntas? Cessaram aqui as perguntas, disse Andra. Então tá bom. Fechamos. O pessoal que perguntou sobre catequese inclusiva, lá nas guias do Pensar Catequese, tem uma guia falando das deficiências e como fazer uma catequese inclusiva. Mas questões práticas mesmo, o primeiro passo é você conhecer o catequizando, né, com deficiência. Então, como que você vai fazer isso? Procura a família, né? Procura os outros profissionais envolvidos também. Porque, por exemplo, eu estou com um catequizando síndrome de Down. Às vezes o comportamento dele é um pouco diferente de outros que têm o síndrome de Down. Então é importante eu saber com os pais desse catequizando o que ele gosta de fazer na escola, por exemplo, contato com os professores. Olha, o que essa criança gosta de fazer na escola, né? Como que ele gosta de interagir com os outros, quais tipos de brincadeira. E aí faz isso que o Zé Maria falou, a adaptação. Ou qual profissional que acompanha ele. Então esse contato ele é muito importante. Inclusive uma das catequistas falaram para nós isso em uma live, né? Então é isso. E aí depois você vai se aprofundando, né, em outras ferramentas pedagógicas. Mas essa proximidade com a família nesse processo, com a pessoa com deficiência, ela também é importante. Não só com o deficiente, né, mas com todos os nossos catequizandos. Eu acredito que esse conjunto de lives, eu recomendo a todos vocês a nós assistir, assim, se você tiver a oportunidade, maratonar essas 3 lives. Que
às vezes, como o Gessiandro disse, eu quero colocar a IVC, eu estou com essa ideia. Não, amadureça isso. Apresente para o seu pároco essas lives, por exemplo. Encaminhe para ele. Fale, olha, eu ouvi uma proposta. Eu acho que é aquilo que está faltando. Sabe aquela tristeza que muitos sentem ao final da catequese que visa o sacramento? De que você não vai mais encontrar o seu catequizando porque recebeu o diploma e foi embora? Esse despertar, esse desejo de que as crianças fiquem, a solução está nessa. E é uma mudança de pensamento, como o Zé Maria disse para a gente, 522 anos, pensando de uma forma, trabalhando de uma forma, chegar e apresentar isso de uma hora para outra é difícil. Mas nunca foi fácil. Eu fico imaginando os 12 apóstolos colocando a proposta do cristianismo para as pessoas. Que loucura! Que coisa maluca é essa? Paulo de perseguidor, agora anunciador dessa nova ideia, né? Coisa maluca é essa? E estamos dentro desta coisa maluca novamente, que é trabalhar a evangelização desta forma através da IBC. Então, recomendo muito. Assistam as lives, nós vamos disponibilizar lá no nosso grupo do Telegram, organizadinho, lá tá bem legal. Tem os mapas mentais que o Gessiandro vem colocando. Eu vou começar a colocar as percepções também, vou gravar pequenos vídeos de 90 segundos com percepções, para a gente ir clareando as ideias e irmos trabalhando, né, todo esse projeto, todo esse pensamento nosso. Não se E aí, esqueçam de Não se esqueça de tirar o print, né, da nossa live para marcar aí, marque pensar catequese DH, para que possa espalhar, né, para que as pessoas possam ver, para que possa chegar a mais pessoas todo esse pensamento. Alessandro. e é interessante, né, fazer aquilo que eu falando todas as lives, né, e na última live também, conhece o processo. Na minha paróquia, aqui no Rio de Janeiro, quando eu cheguei, não tinha nem catequese. Para falar a verdade, não tinha nenhuma pastoral na paróquia. Eu falei, padre, vamos começar a pensar a partir da catequese, já que tem crianças. Como eu já tinha esse conhecimento na área da catequese, eu cheguei lá com todos os livros e fui falando, ó, não sei o que, capítulo tal, número tal, porque aí ele ia saber que eu estava falando com fundamentação. Então, se você quer implantar a iniciação à vida cristã na sua paróquia, primeiro passo, tenha todos os materiais, estude esses materiais, veja se a sua diocese já tem algum projeto de iniciação à vida cristã, porque às vezes pode ser que tenha, né, e você não sabe. E aí, conhecendo esse projeto, você conversa com a coordenação ou o padre, não sei como é que é a realidade de sua paróquia, e fala, padre, a nossa situação na catequese é assim, assim, assim. Nós precisamos mudar isso. Que tal nós iniciarmos um novo projeto que visa isso, isso, isso e isso? As lives estão aqui. É só anotar e fazer um roteiro e chegar com o roteiro pronto. Tá aqui, ó. Nosso objetivo é isso. Ele vai perceber que realmente é algo bom, que vai dar certo, né? Se a comunidade abraçar. Então, é fazer. Agora, o que não dá é a gente ficar, aqui a catequese não anda. Aqui os catequistas não participam. Tá, mas o que a gente está fazendo para melhorar isso, né? Reclamar não vai resolver nada. Eu, quando tenho alguma ideia, padre, posso falar com o senhor? É assim, assim, assim. Vamos fazer? E aí? Chego lá e dou as ideias, né, com o material, e ele faz uma avaliação e diz sim ou diz não. Mas eu chego com a proposta. Aconteceu alguma coisa, às vezes eu não chego com o problema. Eu chego com o problema e a solução. Para ver se as coisas andam, né? Para ver se as coisas acontecem. Não dá para a gente esperar que o padre tenha uma bola de cristal que saiba tudo que acontece, que a realidade não é assim. A realidade aí do pessoal aí da arquidiocese, né? Tem comunidades que tem mais de 30, tem paróquias que tem mais de 30 comunidades. E aí imagina, será que o padre dá conta de saber a realidade de cada um? Se essas comunidades não têm comunhão, né, percepção do que acontece, fala, padre, está acontecendo isso, como que a gente pode resolver? Que tal fazer assim? Então, acho que essa comunhão, que é a proposta também da iniciação à vida cristã, comunidade, casa de iniciação à vida cristã, catequese não é missão unicamente dos catequistas, mas toda a comunidade. Então, é a partir disso que nós vamos buscar que a iniciação à vida cristã realmente aconteça, né? Exatamente. Eu acho que Maravilha. uma das coisas principais é a gente entender
a gente se sentir provocado, que nós estamos numa mudança de época. E essa mudança de época, a igreja ela precisa dar uma resposta de como ela vai ser missionária mediante a todo esse desafio dessa mudança de época que nós estamos vivendo. E a beleza de todo esse contexto é que o Espírito Santo está motivando a nossa igreja e a nossa igreja ela está aí com linhas de ações para poder exercer a sua missão de anunciadora da Boa Nova mediante a todo esse desafio desse contexto de mudança de época que nós estamos vivendo. Então, a gente tem que despertar dentro dessa visão esta provocação. Nós estamos num contexto social muito diferente dos anos 80, dos anos 90 e do início dos anos 2000. E a igreja, ela precisa dar uma resposta de como ela vai ser anunciadora diante de tantos desafios que a gente encontra na nossa sociedade. E essas respostas, essas linhas de ações, a igreja está trabalhando para isso. Agora, nós precisamos conhecer essas linhas de ações e, sobretudo, entender o porquê desta nova atitude da igreja, o porquê deste novo comportamento da igreja, para a gente poder anunciar a boa nova nesse novo contexto de mudança de época que nós nos encontramos, e são vários os desafios que a gente encontra. Por exemplo, como ser missionário dentro do mundo digital? Eu garanto para vocês que só mandando um vídeo onde Jesus aparece cheio de coração, mandando beijo para a pessoa, isso aí não vai fazer experiência cristã. Mandar um vídeo em que Jesus aparece no fundo, onde duas pessoas estão se abraçando, ou uma pessoa está ajudando a outra e tem lá a imagem de Jesus no fundo, só isso também eu garanto para vocês que não vai levar a pessoa a uma experiência com Jesus Cristo. Então nós precisamos buscar resposta de como ser missionários dentro desse mundo, desse universo digital, que até o momento a gente ainda não tem como ser missionários, levar a pessoa a fazer uma experiência com Jesus através do mundo digital. É um desafio que a nossa igreja tem, como tantos outros desafios. E a igreja ela está trabalhando com linhas de ações e mudanças de comportamento, de atitudes e reflexões para esse desafio que a gente se encontra hoje dentro dessa mudança de época. E nosso tempo voa, 9h20. Nossa! Passou voando, Voa nem muito, percebi. passa muito rápido. É a sede, né? A gente quer conhecer, quer aprender, quer dividir e o tempo passa. Zé Maria, em nome dos nossos apostolados aqui, meu apostolado irmão, o Pensar Catequese, agradecer muito essa contribuição enorme que vocês deram para o nosso apostolado aqui dentro da internet. Aquelas pessoas que seguem as nossas páginas, que estão aqui aprendendo com bastante sede, como eu disse, de aprendizado. Todo esse conhecimento que vocês trouxeram para nós, não só o conhecimento teórico, mas a partir também da experiência, é muito rico. Isso faz muito bem para nós, aquece o coração. É como aquela caminhada de Emaús, o coração vai aquecendo ao ouvir falar, né? Então foi uma experiência maravilhosa e, como o Gessiandro disse para você, esse espaço também é seu, a casa é sua, seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente. Nós vamos correr atrás de novo do Zé Maria, sempre, né, Gessiandro, para trazê-lo aqui para falar conosco. Com certeza. E agradecemos muito a sua presença aqui conosco, de todo esse ensinamento que você passou para todos nós. A gente só tem a agradecer.
colocamos à disposição, isso é muito gostoso, como eu falei, faz parte da nossa experiência e do amadurecimento da nossa experiência, essa partilha, essa troca, esse testemunho. Isso aí é animador, é motivador para quem realmente vive essa experiência missionária. Então, me coloco à disposição de todos, aí de vocês, do grupo. Sempre que possível, a gente pode estar fazendo esse bate-papo. Como eu coloquei no encontro passado, dei algumas sugestões de proposta para vocês. Então, a gente pode estar fazendo essas provocações. Como eu coloquei, as paróquias que eu passo, eu sempre digo, vocês deixem eu provocar vocês. Eu vim aqui para provocar, para mexer um pouco com a cabeça de vocês. Depois vocês vão chorar lá no padre o que foi que aconteceu. Mas nos colocamos aí à disposição, é uma coisa sempre gostosa estar fazendo essa partilha, estar fazendo essa troca de experiência. Mais uma vez, parabéns ao grupo, parabéns aí a vocês dois por esse dinamismo da formação, da interação, e a todos os catequistas nesse final de semana, que Deus possa estar abençoando a todos nós por esse serviço maravilhoso, tão necessário dentro da nossa igreja, de uma missão riquíssima, que é o anúncio da Boa Nova. Muito obrigado, uma boa noite a todos, meus parabéns. Amém. A gente que agradece, amém. Muito obrigado mesmo pela partilha, né? Por fazer desse mês de agosto, o mês das vocações, e essa semana a gente está se preparando para celebrar a vocação de catequista, fazer do nosso apostolado desse mês um mês mais que especial, né? Para nós, que é mergulhar na vida em Cristo, na iniciação à vida cristã, e buscar sempre alinhar o nosso conteúdo com o nosso testemunho. A gente só tem a agradecer. Maravilha. Então não se esqueçam de tirar o print. Aqueles que seguem somente a catequese DH, corre lá, seguir Pensar Catequese, e o contrário também. Então aí no Pensar Catequese, sigam. Eu digo que os nossos apostolados aí se complementam. Com certeza. E lembrando que o link do nosso canal tá na biografia do Instagram. Eu sempre deixo as lives lá no canal, e também os mapas que eu faço, fica tudo lá também. E as fotos dos livros que a gente vai falando aqui nas lives, eu coloco tudo lá também. Maravilha. Isso aí. Vamos rezar, gente? Vamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir hoje, nessa noite, a intercessão de Santa Rosa de Lima, padroeira da América do Sul. Ela que foi uma leiga que viveu ao extremo a sua vocação de amar Jesus, que nós possamos também, como catequistas, viver esse desejo de estar perto de Jesus, esse desejo de transmitir Jesus, assim como ela teve durante toda a sua vida. Santa Rosa de Lima, rogai por nós. Tudo que fizemos e vamos continuar fazendo seja para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite, gente. Fique com Deus.